Quero pensar com você nessa noite sobre um personagem bíblico. Nós vamos conversar sobre ele, e esse personagem é Sansão. O seu nome significa filho do sol, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Juízes, capítulo de número 14, verso de número 1, a preciosíssima palavra do nosso Deus. Enquanto as nossas luzes elas se acendem aí, quero pensar com você sobre este tema: escolhidos, frágeis e restaurados. Nesse personagem nós vemos uma escolha divina, o que Deus fez na vida desse homem, que lhe permitiu experimentar algo gracioso. Ao mesmo tempo, suas escolhas foram contraditórias em meio a tudo aquilo que Deus queria para a vida dele. Ele representa muito de nós, muito das nossas vidas, e eu quero então ler com você aí Juízes, capítulo de número 14, a partir do verso 1. Quero parabenizar as mulheres por essa remada incrível. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dessas mulheres. Obrigado pelas manifestações de carinho também a nós, pastores. É tão bom, é tão maravilhoso pastorear uma igreja como a PIBJC, uma igreja amável, uma igreja apaixonante, uma igreja acolhedora, discipuladora, uma igreja que vive em células. Eu não sei se você não está em célula, mas nós queremos te convidar a participar de uma célula. A gente quer que você seja cuidado, queremos que você seja discipulado, amado. Queremos que você entenda que não tem como nós cuidarmos de você daqui, de onde estamos, você sentado aí. E nós precisamos cuidar de você para cumprirmos também o plano de Deus em nossas vidas, o propósito do Senhor através da igreja, que é equipar os santos. Então queremos que você participe. Na quinta-feira, que é o dia dos namorados, quantos já estão pensando nesse dia aí? Levanta sua mão, dá uma glória a Deus aí, né? Estou pensando nesse dia, né? Quinta-feira, a gente vai ter o nosso jantar. Infelizmente, as inscrições acabaram rápido, né? Porque vocês são velozes e furiosos para poder prestar uma homenagem às suas esposas, né? E também terem esse momento com a sua namorada, a sua eterna namorada. E nós vamos estar juntos. Eu quero que você, que é um homem inscrito para esse jantar, que você atente, porque vai chegar para você um grupo de WhatsApp com algo ali que só você pode saber. Então queremos que os homens aceitem esse convite para participar desse grupo, os homens que se inscreveram para o nosso jantar dos namorados, né? Então os maridos aí, os queridões, estejam aí à disposição para quando chegar essa mensagem para você, ok? Quero então que você abra aí em Juízes capítulo 14, diz a palavra de Deus assim: Sansão foi a Tímina, onde viu uma das filhas dos filisteus, e voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: eu vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Porém, o seu pai e a sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas de seus parentes, ou entre todo o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão foi com seu pai e a sua mãe a Tímina. E quando chegaram às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito. Eu nunca imaginei eu rasgar um cabrito. Você já rasgou na sua vida? Enquanto eles acendem as outras luzes, né? Volte ao texto aí, diz a palavra do Senhor: sem nada ter nas mãos, Sansão, no entanto,
não contou nem ao seu pai, nem à sua mãe o que havia feito. Então ele foi e falou com aquela mulher e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou para casar com ela, e afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele uma enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estavam o seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco do mel e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Até aí temos lido a preciosíssima palavra do Senhor ao nosso Deus. Se tem uma pessoa que é escolhida entre todos os escolhidos, esse homem é Sansão, porque ele faz parte de uma herança de escolhas. O próprio Deus decidiu escolher Sansão. Esse homem que tem o nome Filho do Sol, ele é escolhido e ele é um daqueles homens privilegiados na palavra de Deus. Pensa em um homem que tinha privilégios, porque você ser um escolhido de Deus é ser privilegiado. E ele foi privilegiado porque o Senhor colocou sobre ele uma unção poderosa. Deus colocou sobre ele um poder. Deus derramou sobre ele algo muito especial, algo que ele, como um homem de guerra, um juiz, a Bíblia vai dizer que esse juiz, ele foi juiz durante 20 anos, e aí você imagina uma extensão de 20 anos, quantas coisas aconteceram. A Bíblia, ela sintetiza essa relação que esse homem teve com algumas escolhas que ele vai fazer, e é muito interessante olhar por essas lentes nessa noite, convidar você a vir comigo no texto bíblico e ver, à luz deste homem, o que Deus tem a nos ensinar acerca dele. É bom lembrar, queridos, que o chamado dele, a escolha que Deus faz, é ainda antes dele nascer. Isso prova, e é nítido, fica claro, que antes de você ser uma substância informe, como vai dizer o Salmo de número 139, Deus de fato já havia escrito o seu nome, para que você pudesse fazer parte de uma herança, de um propósito. Ele escreveu no livro dele, ele contou esses dias. Então, quando todas as vezes que você questiona a escolha, questiona o seu nascimento, pergunta: para que nasci? Qual o propósito da minha vida? Por que estou aqui? Qual é a razão de estar neste mundo? Nós que atendemos pessoas, psicólogos que estão aqui, pastores, líderes de célula, sabem disso. Muitas vezes as pessoas se aproximam de nós questionando até mesmo o próprio nascimento. Por que eu nasci? Qual o propósito de tudo isso? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que passar por aquilo? Por que eu perdi? Por que eu ganhei? Por que o marido deixou? Por que a esposa deixou? Por que o filho abandonou? Por que eu estou nessa? E muitas pessoas, sem entenderem qual é a identidade delas, elas vivem assim perdidas. Elas se encontram muitas vezes nessa crise, nessa interrogação: qual é a tua escolha para mim? Como eu posso identificar o teu plano para a minha vida? E é interessante que um anjo aparece para Manoá, que era o pai de Sansão. Você pode imaginar uma teofania na sua casa? Um anjo chegando, e Manoá, ele vai ficar em crise, porque primeiro aparece a sua esposa, aquele anjo, e ele fica com aquela dúvida. Ela chega e fala: olha, Deus falou que eu vou ser mãe. E ela era estéril, ela não podia dar à luz, não podia dar filhos ao seu marido. E o anjo aparece àquela mulher. Parece uma repetição de algumas histórias que já vimos no livro de Gênesis, já vimos em tantas histórias bíblicas dos patriarcas. Deus sempre surpreendendo e fazendo de algo improvável, algo que você não imagina, o Senhor se manifesta à sua vida e à sua casa. Assim foi na vida de Manoá. E é muito interessante que agora ele vai questionar, e ele quer também a presença do anjo, falando a ele claramente como seria o nascimento dessa criança. E ele então, o anjo aparece, e é muito interessante que agora ele vai assar um cabrito. Ele vai querer fazer um cabrito. Às vezes a gente olha algumas histórias bíblicas, a gente acha cômico, mas Deus muitas vezes quer falar com você
e você se distrai com outras coisas. Parece os crentes de hoje que o Senhor quer falar para ele, e ele quer fazer churrasco, né? Ele quer assar o cabrito de hoje, ele quer assar a carne de hoje. Deus quer falar com ele, ele quer ficar na carne. Deus quer ter uma intimidade com ele, um particular com ele, quer se manifestar de uma forma visível, concreta, tangível. Só que este crente de hoje, ele está muito distraído com aquilo que Deus quer falar. E quantas vezes Deus quis falar a você, quantas vezes Deus se manifestou a você, quantas vezes Deus, Ele chamou você, Ele convidou você para um particular, para uma intimidade, mas você estava tão distante da sintonia dos céus que você não entendeu que era Deus se manifestando a sua vida. E é interessante que agora o anjo diz: olha, eu quero que vocês façam aí um sacrifício. Eles vão fazer um sacrifício, vem fogo do céu, e aquela fumaça subiu até os céus. E ele perguntou quem era, a teofania, a presença de Deus estava ali, e ele então vai arguir: por que você pergunta quem sou? Eu sou o maravilhoso. E os estudiosos chegam a dizer que este texto é o próprio Jesus se apresentando ali a Manoá, para uma herança que através da vida de Manoá viria então Sansão. E ali são algumas prescrições que nós precisamos nos lembrar. O anjo diz para Manoá e a sua esposa o seguinte: olha, ele vai ser um nazireu. Isso significava, queridos, que ele vai ser um escolhido, ele vai ser um separado, ele precisa ter uma consagração diferente. Eu vou usá-lo na geração dele, ele precisa ter esta unção, ele precisa ter essa separação. Então você não vai poder passar a navalha no seu cabelo, como diz lá em Números capítulo 6, lá está prescrito. Depois eu quero que você veja esse texto, porque o nazireu, ele não podia passar a navalha no cabelo, ele não podia comer nada que fosse da uva, ele não podia tomar suco de uva, ele não podia comer a uva, ele não podia tomar o vinho. Algumas prescrições e separações que muitas vezes nem eu nem você vamos entender, mas para que Deus use algumas pessoas, Deus vai querer e requerer dessas pessoas, que essas pessoas venham se abster de algumas coisas da terra. Parece simplório, parece assim, mas que coisa é essa? Deus vai usar esse homem, Deus quer usá-lo na geração, por que que ele não vai comer uva? Nós não temos autoridade para entender os desígnios e os propósitos de Deus e questionar por que Deus o separou dessa forma. O fato é que ele não podia tocar em nenhum cadáver, ele não podia tocar em nada morto. E a palavra de Deus vai nos dizer então, queridos, que agora esse homem, ele começa a crescer os seus olhos, a olhar para um outro lugar. Diz a palavra do Senhor, e nós sabemos que os filisteus eram os inimigos do povo de Israel, todos nós sabemos disso. E os filisteus estavam guerreando, perseverando e prevalecendo contra o povo de Israel. Você pode imaginar isso na sua vida e na sua casa? Lá na sua casa também, você está tendo a impressão que o inimigo está prevalecendo? Lá na sua casa, no seu arraial, no seu ambiente, parece que você tem mais a sensação de que não é Deus, não é o mover de Deus, e sim o inimigo que está prevalecendo. Essa era a sensação que estava acontecendo com o povo de Israel. Eles de fato estavam vivendo isso. E é interessante olhar, queridos, por essa perspectiva e perceber que esse homem escolhido, esse homem separado para servir a Deus, servir a sua geração, servir aos seus pais, ele se engraçou e se enamorou de uma mulher que era filisteia. Ele começou a ter um olhar que não era aquele olhar que Deus queria. Talvez você ache, mas o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a minha história? Deixa eu te dizer, quando você decide que Cristo seja o Senhor da sua vida, não apenas o Salvador da sua vida. Uma coisa é você decidir que Deus vai ser o Salvador. Outra coisa muito diferente é quando você decide que Deus vai ser o Senhor da sua vida. E a impressão que eu tenho na nossa geração, queridos, é que o senhorio de Cristo foi colocado de lado,
E as pessoas se sentem muito autossuficientes para governar a sua história, decidir sozinhas, andar sozinhas, caminharem sem cuidado, caminharem sem discipulado, caminharem sem uma mentoria espiritual sobre a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, é por isso que somos igreja. Jamais nós podemos caminhar sozinhos. Nós temos a igreja do Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Nós estamos firmados em uma rocha, que essa rocha é inabalável, é a rocha chamada Jesus Cristo. Ele começou a ter esse olhar, ele começa agora a se engraçar, algo que era instintivo, um desejo do seu coração por uma mulher, algo muito natural na vida de um homem, não é? Ele começa a se engraçar, ele gostou, a Bíblia diz que ele agradou daquela mulher. E eu fico analisando e perguntando, o que faltou na vida destes pais, uma vez que eles tiveram experiência com Deus, para reter, blindar, proteger, colocar um muro de proteção na vida de Sansão, para que uma vez que dissessem, olha, não é bom, você não pode ter relacionamento com uma outra mulher que não seja dos nossos princípios, dos nossos valores, aquilo que nós cremos. E faltou aquela firmeza, faltou aquele sacerdócio, faltou aquela atitude desse pai e dessa mãe para dizer assim, você não vai, filho, porque você é separado, você é um escolhido, você não pode. Mas esse filho disse, traga-me, eu peço que traga-me, é o pedido dele, traga-me essa mulher. E os pais agora vão ceder, e ele vai então se casar com essa mulher. Algumas coisas muito interessantes que eu quero pensar com você então, nessa noite. Decisões frágeis e um propósito eterno. É paradoxal, porque quando Deus tem um propósito eterno na minha vida e eu me lanço nesse propósito, eu começo a conhecer esse propósito, eu começo a andar nesse propósito, eu começo a ter intimidade com o Pai, eu começo a me lançar naquilo que Deus escolheu para que eu me lance. Muitas vezes, queridos, eu vou ter que vencer as fragilidades, eu vou ter que vencer aquilo que Paulo vai dizer, que quando sou fraco é que sou forte, porque ele sabia que o poder que vinha na vida dele, não vinha dele. E esse foi um grande problema na vida de Sansão, porque Sansão, ele era o próprio exército. Os juízes, na época dos juízes, tinham o exército, e eles lideravam os exércitos. Só que Sansão, ele viveu a síndrome da autossuficiência, ele era o próprio exército. As pessoas tentavam pegá-lo, as pessoas tentavam amarrá-lo, as pessoas tentavam descobrir o enigma da vida dele, mas ele sempre se via livre, porque ele tinha um poder, ele tinha uma unção. Mas é interessante, queridos, porque esse homem agora vai ficar frágil, porque ele começa a andar em lugares e frequentar lugares que revelaram onde estava o coração dele. Os lugares que você frequenta revelam onde está o seu coração. Os lugares que você visita, quer seja um site, quer seja uma conversa fiada em WhatsApp e Instagram, os lugares que você visita revelam onde está o seu coração. E o coração de Sansão começou a revelar onde estava, as atitudes, o lugar que ele queria estar, revelou onde o coração dele residia. Na verdade, ele tinha um olhar voltado para ele mesmo. Ele queria se satisfazer, ele queria ter uma mulher, ele queria ter uma pessoa ao lado dele. E quantas pessoas que eu e você nós conhecemos que se perderam nessa busca de amores? Quantas pessoas porque dizem assim, eu estou sozinho, eu estou sozinha. É muito melhor você estar sozinha do que mal acompanhada. Olha para a pessoa que está do seu lado, vê se é uma boa companhia. Olha aí, você acha que é uma boa companhia? Valeu a pena? É interessante, isso aconteceu com Davi, não é verdade? Davi começou, no tempo que os reis iam para a guerra, a andar em um lugar, estar em um lugar que Deus não queria que ele estivesse. Ele olhou, se engraçou, ele namorou, ele se apaixonou por Betseba, e ele então quis ter uma relação com ela, e acabou teve um filho, esse filho morreu, como preço do pecado. E nós entendemos então, queridos, que
Quando você faz parte de uma escolha, você precisa bloquear alguns lugares, algumas coisas, para que você não caia. Nós temos visto uma geração de pessoas que tem caminhado nestes dois caminhos. Eu quero estar na igreja, eu quero a bênção do Pai, eu quero que o Espírito Santo use a minha vida, eu quero ser uma bênção na minha geração. Mas você ainda anda naquele outro caminho, que é o caminho do mal, o caminho do pecado, o caminho dos desejos, o caminho dos apetites espirituais, os apetites que são apetites emocionais, aqueles apetites que te levam muitas vezes para um caminho que Deus não quer que você ande por eles. Mas é impossível você andar de mãos dadas em uma direção contrária. É impossível você andar de mãos dadas com Deus em uma direção contrária. É impossível você andar no caminho de Deus e querer o seu caminho. Por isso você precisa entender a bênção da escolha, a bênção de ser um escolhido para servir na sua geração. E Jesus mostrou muito isso. Ele amava a multidão. Eu pergunto para você nessa noite, ele amava a multidão? Amava. Ele amava os 70? Amava. Ele enviou os 70, ele não enviou a multidão. Mas com quem ele comia? Ele comia com os 12. Mas com quem ele orava? Ele orava com Pedro, Tiago e João. Mas quem recostava a cabeça no peito dele? Apenas João. Eu entendo que não é acepção de pessoas, é escolha por propósito. Quando você entende que você não vai fazer acepção de pessoas, você vai selecionar, porque você tem um propósito. Aquilo que eu vou ingerir, aquilo que eu vou comer, aquilo que eu vou me alimentar, aquilo que a minha mente vai receber, aquilo que eu vou reter no meu coração, eu preciso selecionar. A fragilidade de Sansão demonstrou que ele estava muito longe do propósito eterno. E eu não sei, querido, eu olho as minhas ovelhas aqui, e eu olho você, pai, olho você, mãe, olho você, jovem, olho você, namorado, olho você, solteiro, olho você, irmã, olho você, ancião. O quão perto do propósito celestial você se encontra nessa noite? O quão perto da cruz? O quão perto da palavra? O quão perto da presença? O quão perto da unção de Deus você se encontra? Nós vamos perceber, queridos, que as alianças erradas, os relacionamentos errados, vão levar este homem para um lugar errado, vão levá-lo para um lugar onde Deus não projetou para ele. E a maioria dos problemas que eu e você, nós colhemos na nossa geração, tem a ver com as escolhas que fizemos, ou a desobediência que um dia fizemos com os nossos pais. Isso é um fato. A maioria dos resultados que nós colhemos na nossa geração é fruto daquilo que nós fizemos no passado, das escolhas que fizemos no passado. Por isso você não pode andar sozinho. Sansão andava sozinho. Sansão era ele e ele mesmo. Por isso você precisa de uma célula, amém? Se você está aqui e está sem célula, deixa eu te dizer uma coisa: Deus não quer que você ande mais sozinha. Deus não quer que você ande mais solitário. Por isso que a Bíblia fala que andarão dois, porque se um cair, o outro levanta. É impossível você estar de pé sozinho, então. É impossível você ter sucesso, realização, você frutificar, você ser uma bênção na sua geração, escolhido para servir, se você estiver sozinho. Não esteja sozinho, não queira a solitude, não queira a solidão, queira andar com o Senhor. Por isso, é interessante olhar algumas perspectivas. O texto diz que ele viu. Depois o texto repete dizendo, viu uma mulher. Duas coisas, que vão aguçar nele o desejo. Ele vê, e agora ele quer. Ela lhe agradou os olhos. Mas algo muito interessante que eu percebo também neste texto, queridos, é que o poder que Deus quer lhe dar para vencer o encanto do proibido. Deus te escolheu para servir nessa geração
porque Ele quer que você desfrute do poder para vencer aquilo que é proibido. Deus tinha muitas árvores no Éden. Deus criou muitas árvores e disse: filho, você pode comer desta, de todas as árvores, mas desta árvore, do meio do jardim, vocês não podem comer. Era o fruto proibido. Mas aquilo que foi aguçado no desejo de Adão e Eva, fez com que eles desobedecessem. Hoje você sofre as dores de parto. Hoje você sofre as dores nas pernas. Hoje você sofre as enfermidades. Nós sofremos por causa da desobediência. Deus disse: não, não pode, não vai fazer. Onde eu encontro esse poder? É somente se eu andar na presença de Deus. É muito interessante, queridos, que o texto vai nos dizer no verso de número 8, eu quero que você veja na sua Bíblia aí. A palavra de Deus diz assim, que depois de alguns dias, voltou para casar com ela. E preste bastante atenção no verso de número 8, que diz assim: afastando-se do caminho para ver. Essa expressão é muito emblemática neste texto, meus irmãos. Afastando-se do caminho. Ele estava indo em uma direção, ele se afasta do caminho. E o texto diz, então, que afastando-se do caminho, ele foi ver o corpo do leão morto. Deixa eu te dizer uma coisa. Pare de querer de volta aquilo que um dia Deus lhe ajudou a matar. Pare de querer de volta aquele relacionamento que Deus já colocou um fim. Pare de querer de volta aquilo que um dia te sentenciou, te encarcerou, te algemou, te trouxe sequelas, marcas, e Deus um dia te ajudou a mortificar. Qual era a lei? Ninguém pode tocar, o nazireu não pode tocar em nada que seja um defunto, nada que esteja morto, nada, você não pode tocar em nada que esteja morto. Mas ele vai lá tocar, porque ele viu o mel. Eu também tenho umas coisas que eu olho na palavra de Deus, que só eu creio porque eu sou crente. Porque eu nunca vi um favo de mel dar em um leão morto, você já viu? Tem duas categorias de pessoas aqui nessa noite: os doidos e os crentes. Quem você é nessa história? Eu prefiro ser o crente. Ele foi lá pegar o mel. O mel é a representatividade aqui no texto, nessa metáfora, daquilo que é saboroso, daquilo que é prazeroso, daquilo que é dócil, daquilo que é doce, daquilo que é sedutor, daquilo que me chama, que me apetece, que me traz uma sensação de abastecimento, porque o mel tem essa característica, ele é doce. O pecado é doce, o pecado é prazeroso, o pecado traz esse sabor, o pecado te dá esse sabor. Diz a palavra de Deus que ele saiu comendo. É como quem diz assim: eu fui lá, matei esse leão, e agora eu tenho sabor dessa vitória, e eu vou sair como o Nicolas Cage, né? Não sei, o Brad Pitt da história, né? Porque eu estou me achando. Tem gente que não pode brincar de pique-esconde, porque ele mesmo se acha. Ele não pode, ele estava se achando, agora eu tenho mel. Oh, irmão, não aplaude sobre isso aí não, viu? Sobre esse negócio aí, é melhor não aplaudir não, porque tem gente que se acha, né? Então, enfim, ele agora está se achando, ele acha que ele pode, porque o pecado traz essa sensação. O detalhe do texto é que os pais não viram, ninguém viu, só ele viu. O pecado te leva a esse engano. Ninguém vê, ninguém está vendo, ninguém está por perto. É a teoria do anonimato. É só você, é você e o seu desejo, é você e a sua satisfação. Mas uma coisa você precisa entender: se Deus fez uma escolha nos céus, por seu nome, por sua vida, jamais você pode sair da presença de Deus. Se Deus um dia fez uma escolha, pare de procurar,
Pare de procurar naquilo que já está morto. Pare de procurar naquilo que você sabe que vai gerar a morte. E é muito interessante olhar por essa perspectiva e por essas lentes também, que o salário do pecado é a morte. E o diabo, ele paga o salário direitinho para aquele que vai nessa senda do pecado. O pecado, o salário dele é a morte. Temos visto uma geração que não serve a Deus. Temos visto uma geração que não escolheu por Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a dor da colheita, ela vai eliminar todo o prazer e satisfação do seu plantio, uma vez quando você anda fora da presença de Deus. Porque quando você planta fora da presença de Deus, você vai colher aquelas árvores amargas, as árvores da tristeza, da decepção, da angústia. Não vale a pena, não vale a pena. Você foi escolhido para servir na sua geração. Um homem como Sansão, que Deus escolheu para ser um guerreiro libertador, ele era escravo dele mesmo. Diz a palavra de Deus, queridos, que esse homem, se você atentar para a palavra de Deus, esse homem, com uma queixada de jumento, ele vai vencer 1000 homens. Diga eu creio, porque está na palavra de Deus, né? Ele pega aquela queixada e ele vai vencer 1000 homens. Eu imagino os 1000 assim, e ele... Eu acho que se os meninos da época tivessem esse negócio de figurinha, de blusa, eles iam querer... Não era do Ben 10, eles iam querer do Sansão, né? O relógio do Sansão, o tênis do Sansão, a blusa do Sansão, a roupa do Sansão, porque Sansão era a sensação, até rimou, né? Sansão era a sensação do momento, era o homem do momento. Quando ele passasse perto de umas mulheres, as mulheres podiam dizer assim: foi essa marca e esse modelo que eu pedi a Deus. Só que aí Deus te deu este que está ao seu lado, não posso fazer nada. É a sua sensação. Glórias ao nome do Senhor. É interessante que ele encosta naquilo que Deus não quer que ele encoste. Enquanto o proibido muitas vezes te atrai, a cruz continua sendo apenas um símbolo na vida de muitas pessoas, e não um estilo de vida. O que ainda te seduz mostra o que ainda não foi crucificado na sua vida. Isso é muito forte. O que ainda te seduz mostra aquilo que ainda não foi crucificado na sua vida. Eu me lembro de Paulo quando ele diz em Gálatas 2:20: já não vivo eu já estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, e o viver que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Muitas vezes o proibido, ele sussurra essas promessas sobre a sua vida, mas ele esconde os grilhões que te amarram, te aprisionam. E com certeza o pior texto que eu vi em toda a minha história, o pior texto que eu possa ver em toda a história bíblica, está aqui neste texto de Juízes 14. Eu quero que você veja comigo, quando a palavra de Deus nos diz lá em Juízes capítulo de número 16, o verso de número 20, a palavra de Deus diz assim, o final diz: então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como as outras vezes, me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Você pode colocar sentido nessa palavra? Ele não sabia que o Espírito já havia se retirado dele. Toda força, todo poder para ele vencer um exército. Aquele homem que vai até Gaza, diz a palavra de Deus, e ele pega os portões de Gaza e carrega por vários quilômetros. Ele pega 300 raposas e põe fogo entre os filisteus.
Esse homem que vai ter muitos feitos heróicos, agora ele vai cedendo, e é assim mesmo, você começa a andar distante de Deus, você começa a não orar, você começa a frequentar o culto quando você quer, você começa a dizer assim: não vou hoje na célula, não, hoje eu não vou ler a Bíblia, hoje eu não vou orar, hoje eu não tenho o meu particular com Deus. É assim mesmo, você vai sendo seduzido, levado, quando vê você está frio, indiferente, distante, e a unção de Deus vai saindo da sua vida, vai saindo do seu coração e da sua presença. Mas em terceiro e último lugar, queridos, precisamos silenciar o mundo para ouvir a voz de Deus. A voz do mundo, ela se acende quando nós ouvimos a voz dele no templo, na palavra, na célula. A voz do mundo muitas vezes se acende quando nós deixamos de ouvir a palavra e a voz de Deus. A voz do mundo se acende, nós começamos a ouvir os ruídos, e nós começamos a distanciar daquela sintonia fina que é da palavra de Deus. Isso começou a acontecer com Sansão, e muitas vezes nós não entendemos. É por isso que a Bíblia diz em Gálatas 5, a partir do verso de número 18, a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas as obras da carne são maledicência, ira, discórdia, dissensão, idolatria, lascívia. A Bíblia diz que os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Existe uma diferença muito grande entre fruto do Espírito e obras da carne. Porque quando você anda no Espírito, você vai começar a frutificar, você vai dar frutos, e frutos doces, não aqueles frutos amargos, frutos doces. Quando você escolhe servir na sua geração ao Senhor, sabe o que vai acontecer? Você não vai ter obras, não são obras da carne, não são obras de feitiçaria, não são obras de idolatria, de lascívia, de desejos carnais, são frutos. Quando essa virada de chave alcançar a sua vida, meu irmão, minha irmã, quando o Espírito Santo de Deus tomar a sua vida, e você souber a cada dia que esse afastamento vai sendo gradativo, algumas coisas muito interessantes a gente vai perceber na vida de Sansão, porque é claro, o texto vai nos dizer, queridos, no capítulo 14, que ele se namorou por uma filisteia. Depois, agora, ele vai se namorar quando ele tem a vitória sobre a batalha, quando a mulher o deixa, porque a mulher filisteia o deixa. O pai da moça diz: você não vai mais entrar aqui, e impede Sansão de entrar sobre a casa dele. E no capítulo de número 16 agora, ele se deita com uma prostituta. Ele se deita com uma prostituta e tem relações com ela. E depois vem uma terceira mulher na vida de Sansão, que foi Dalila. Meus filhos às vezes brincam comigo, algumas pessoas dizem que eu estou ficando velho quando eu surjo com umas piadas, né? E as piadas da pessoa que está ficando mais velha. E aí a gente fala, o nome maior da Bíblia é Dalila, porque é dali lá. São aquelas piadas que você fala assim: eu vou rir porque eu sou amigo dele, né? Sansão, ele matou os inimigos, mas nunca matou os seus desejos. Ele arrancou portões de uma cidade, mas nunca abriu o seu próprio coração. Ele foi chamado para liderar uma nação inteira, mas ele nunca liderou a si mesmo. Ele nasceu para brilhar, porque tinha o nome de Filho do Sol, mas ele vivia com o seu coração em trevas. Ele usava muito bem os seus músculos, e a nossa geração é uma geração que gosta de ter músculos, que gosta de academia, que entende a saúde, mas alguns também por estilo, para chamar a atenção, e muitas quedas em casamentos vieram por isso, por essa busca. Ele usava muito a sua força, mas ele não usava nada a sua sabedoria. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite: pessoas fracas, elas vão perder as oportunidades. Pessoas comuns vão aproveitar oportunidades, mas pessoas extraordinárias vão criar oportunidades para viver na presença de Deus. Se coloque de pé, nós vamos orar ao nosso Deus. Um Deus poderoso, eterno, um Deus que criou os céus e a terra. E eu acho lindo a palavra de Deus dizer
que Deus, Ele criou as estrelas e colocou o nome em cada uma das estrelas. A Bíblia diz que a terra é como o escabelo dos seus pés, aquele que governa os céus e a terra. A Bíblia diz que todos os mares cabem na concha da palma das suas mãos. Você pode imaginar o poder de Deus sobre a sua vida e a minha vida? Mas há muitas pessoas que impedem o fluir, impedem o agir, impedem a ação de Deus. Dalila colocou Sansão no colo e, em busca do seu enigma, em busca da sua força para descobrir qual era a sua grande vitória, qual era o seu grande segredo, ela vai assediando, ela vai conversando, ela vai seduzindo, porque uma mulher sabe muito bem seduzir. Por isso que eu acho que a serpente, ela tentou primeiro a mulher, porque a mulher, ela pode usar as palavras para seduzir. E ela foi uma sedutora. E eles viviam uma relação muito especial. Era um mentindo para o outro, né? Não, me conta o seu segredo, que eu não vou contar para ninguém. E ele ia lá, mentia para ela. Meu segredo é esse. Quando vinham os valentes, vinham os guerreiros, ele soltava daquelas cordas como um fio de cabelo. E ele tinha vitória. E ela mentia uma vez, ele mentia, não vou contar. Talvez você esteja vivendo a semelhança de Sansão e Dalila, um relacionamento de mentira. Você mente para você mesmo. Você acredita na mentira que você contou, porque você é tão bom, disfarça tão bem que você conta bem as mentiras. Mas você não quer mais e não precisa mais viver as mentiras do seu coração. Sansão, ele vai se colocar agora em uma situação em que ele acaba cedendo. O pecado é assim, vai te levando para mais perto, mais perto, mais perto do inimigo, mais distante de Deus. O seu segredo estava no cabelo. Eles cortam o cabelo, e quando cortam o seu cabelo, ele perde totalmente a sua força. Ele vai agora terminar os seus dias. Ele começa como um guerreiro, como um herói, termina como um palhaço, as pessoas rindo da miséria dele, mas os cabelos dele começaram a crescer de novo. E sabe, quando eu olho para o final da história de Sansão, sabe o que eu vejo? Que independente dos seus erros, Deus vai cumprir os propósitos dele na sua vida e para a sua geração e a nossa nação. Independente das suas escolhas, Deus vai cumprir os propósitos dele. Por isso que Deus está te chamando nessa noite, está te convidando, está te atraindo para voltar-se para Ele, para caminhar com Ele. O Deus poderoso, o Deus eterno que te atraiu nessa noite, também te quer perto dEle. Feche os seus olhos, eu quero começar a orar por você. E eu quero pedir por sua vida, decisões frágeis, contra um propósito que é um propósito eterno. O poder que Deus quer te dar nessa noite para vencer todo o encanto do proibido. Silenciar o mundo para nessa noite ouvir a voz de Deus. Muita força, pouca sabedoria, mas nessa noite Deus quer te encher com a unção de um escolhido. Deus quer te encher nessa noite com a escolha certa, porque quando você faz a escolha certa, o Deus Pai, que a despeito do fato de governar todo o céu e toda a terra, Ele volta os seus olhos para você. E assim foi com Sansão. No último momento da sua vida, ele clamou. E o infeliz Sansão termina a sua história com braços fechados, matando muitos homens. Jesus morreu na cruz de braços abertos para salvar muitas pessoas. Sabe qual é a diferença? A diferença é que quem escolhe pelo caminho do Senhor vai viver o melhor de Deus nessa geração. Quem escolhe por Deus, quem decide por Deus, quem ama a Deus sobre todas as coisas, é esse o escolhido vitorioso em suas batalhas. E Deus está te chamando nessa noite, Deus está te dizendo: olha, eu te escolhi, não foi você que me escolheu, eu te escolhi para que você vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Deus te escolheu para servir nessa geração.
Querido, se tem uma coisa que nós temos que reconhecer nessa noite, são as nossas fraquezas. Porque o segredo de Paulo é que quando sou fraco, é que sou forte. Isso pode começar agora na sua história de vida. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai, nessa noite, nós estamos aqui, Deus, decididos a servir na nossa geração. Porque fomos escolhidos, mesmo que sejamos frágeis, somos restaurados pelo poder do Teu Espírito que habita em nós. Pai, há muitos que foram distanciando, foram se esfriando, foram negociando, foram vivendo uma vida só, uma carreira solitária, uma espiritualidade solitária. Achavam que iam se abastecer por si mesmos, mas provaram que a vida solitária é muito difícil. E nessa noite estão dizendo: eu quero viver na Tua presença. Eu quero esse poder do Teu Espírito na minha vida. Eu quero ter a unção do Espírito sobre mim, para vencer os exércitos não humanos, os exércitos interiores, os exércitos, as guerras emocionais, as batalhas espirituais da minha mente. Eu quero esse poder nessa noite, e eu quero voltar para a presença do Pai. Eu quero voltar para a unção que um dia Deus derramou sobre a minha vida. Eu quero ser restaurado nessa noite, porque eu decidi servir a Deus, o Senhor, na minha geração. Eu não vou mais tocar naquilo que o Senhor me disse não toque. Eu não vou mais andar em lugares que Deus disse não ande. Assim como Sansão começou a se afastar, começou a ver coisas que não deveria ver. Eu não sei onde estão os seus olhos, mas hoje Deus está te chamando para que os seus olhos estejam fitos na cruz. Então comece a orar comigo. Pai, nessa noite, Deus, o Senhor me chamou, o Senhor me atraiu, o Teu ousado amor me chamou, esse amor que vem sobre mim, que veio sobre a minha geração, e eu decido nessa noite servir ao Senhor, servir ao Deus dos meus pais, o mesmo Deus, o único Deus, o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, aquele que cura, aquele que é o Deus provedor, aquele que é também o El Shaddai da minha vida. Pai, eu me vejo fraco, eu me vejo falho, eu me vejo quedando a minha vida, inclinando a minha vida para muitas inclinações do mal, mas hoje eu entendi que eu sou escolhido do Senhor, que eu sou chamado pelo Senhor para servir na minha geração, e eu quero andar na Tua presença. Eu quero viver os meus dias, gastando os meus dias e sendo gastado por Ti, Pai, para que o Teu nome seja reverenciado com temor, com dignidade. O Teu nome na minha vida vai ser exaltado, o Teu nome, só o Teu nome será exaltado na minha geração. Eu quero isso para a minha vida.